O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu à Procuradoria-Geral da República informações sobre recursos recuperados em operações anticorrupção. Uma ação que tramita no STF sugere a aplicação desses valores no plano de imunização. Ricardo Lewandowski é o relator da ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede que os recursos recuperados em operações como a Lava Jato sejam destinados ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve informar em até 30 dias os montantes desses fundos. Na última quinta-feira, o ministro deferiu um dos pedidos da OAB na ação e autorizou estados, municípios e o Distrito Federal a importar e distribuir vacinas registradas por autoridade sanitária estrangeira, caso a Anvisa não observe o prazo de 72 horas para expedir a autorização. Lewandowski também determinou que uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido Rede e Sustentabilidade seja julgada pelo plenário, conforme o rito abreviado previsto na legislação. Na ADI, a rede pede que o STF permita aos entes federados elaborar e executar planos próprios de imunização, além de fazer acordos para a compra e a aplicação direta de vacinas. Assim como a OAB, o partido também pretende que a Anvisa seja impedida de negar o uso no Brasil de vacinas aprovadas por agências internacionais. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso hoje em operação do Ministério Público do Estado e da Polícia Civil. Ao todo, são 7 mandados de prisão preventiva contra integrantes de um esquema ilegal que atuava na Prefeitura do Rio. A audiência de custódia está marcada para a tarde de hoje. Em decisão recente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro deve realizar audiências de custódia para todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, e não apenas para os casos de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas em que ocorreu a prisão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu pela remessa ao Superior Tribunal de Justiça de inquérito sobre advogado suspeito de influenciar na Operação Lava Jato. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou a remessa do inquérito que investiga o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, acusado pelo Ministério Público de vender facilidades junto ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio, para que o tribunal possa dar sequência às apurações. Além de requisitar o processo, foi suspensa a realização da perícia documental e de todas as medidas investigatórias e judiciais em andamento no caso. Ao conceder liminar em reclamação ajuizada pelo advogado, o ministro afirmou que a plausibilidade do direito alegado está evidenciada, porque documentos juntados aos autos indicam, em princípio, que o reclamante é advogado e está sendo investigado por ter relações supostamente ilegais com o juiz Marcelo Bretas e com procuradores da República que oficiam nessa força-tarefa. Na reclamação, o advogado alegou que a perícia no material apreendido em diligência está marcada para ocorrer até 1º de fevereiro do próximo ano, e que ela poderá ser anulada pelo reconhecimento da incompetência do juízo que determinou a medida. Nitalmar Dias pediu que o STJ seja declarado o foro competente para processar e julgar os fatos, já que a investigação inclui autoridades da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, que tem foro privilegiado. O ministro Humberto Martins observou que, de fato, autoridades com foro no STJ tiveram seus nomes envolvidos na investigação. O ministro explicou ainda que a urgência do caso também autoriza a concessão da liminar, porque há o risco de dano caso as investigações continuem em foro incompetente enquanto não é julgado o mérito da reclamação. No próximo bloco, vamos falar sobre direito linguístico. É o direito de um povo de se manifestar na própria língua, como indígenas, surdos e imigrantes. Os detalhes em instantes. Preparada por sua inteligência própria e daqueles que a elaboraram a lidar com as questões mais complexas de um futuro distante. Talvez não tão distante, já presente, mas sem dúvida preparada. O futuro digital e o presente digital conseguem conviver com a nossa Constituição.
A Constituição de 1988 estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial do Estado brasileiro. Mas a Carta Magna também protege outras línguas, como a dos indígenas, dos quilombolas. É o idioma como identificação cultural, um direito fundamental. Mas a diversidade linguística está ameaçada. Estimativas da ONU apontam que até o ano de 2050, 1/3 das línguas faladas no mundo deverão ser extintas. O Brasil está entre os países com maior diversidade linguística. Pesquisadores apontam que o país tem cerca de 250 línguas faladas. Línguas indígenas, de migração, de comunidades quilombolas, ciganas, língua brasileira de sinais. Constituição Federal. Elas expressam visões de mundo, valores, significados fundamentais para a história e a entidade desses grupos. O direito linguístico ganha força no ordenamento jurídico, com a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996. Mas antes disso, ganhou proteção da Constituição de 1988. O artigo 13 estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Mas o artigo 220 também assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Além da proteção à língua indígena, ao longo de inúmeros artigos, a Carta Magna reconhece a proteção dos costumes e tradições de outras comunidades. Mas ainda assim, muitas de nossas línguas estão ameaçadas de extinção. Com o desaparecimento do idioma, perdemos em cultura, lendas, conhecimento ancestral. É o que aponta essa professora do Departamento de Linguística da Universidade de Brasília. A língua é a própria vida do povo. É por isso que os povos lutam para que a língua que ainda conseguem ter, ela seja fortalecida, porque sem a nossa língua nós perdemos a nossa visão social, nós perdemos a nossa cosmovisão, nós perdemos a nossa forma de ver o mundo na perspectiva de cada povo. O tema já vem sendo discutido há alguns anos dentro de estudos linguísticos da antropologia, da sociologia, e vem ganhando cada vez mais força e proteção no ordenamento jurídico brasileiro. A professora chama atenção para os desafios que devem ser enfrentados, a conscientização para que as línguas continuem a existir. Precisamos do apoio do Estado para que continue esse processo, como na produção de materiais didáticos, como na ajuda com parcerias institucionais para a atualização das línguas, com parcerias institucionais para que nós possamos ter os professores formados nas línguas indígenas. Morepenã, Zaron, Jacujitá. Muito obrigado a todos e é muito importante a justiça na comunidade. O direito linguístico é tema de um estudo acadêmico do professor Ricardo Nascimento Abreu, da Universidade Federal de Sergipe. A dissertação de mestrado dele apresentou como esse direito vem se consolidando na legislação brasileira. E é com ele que eu converso agora, do professor Ricardo. Muito bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigada pela participação. Olá, Evelyn. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui com você para poder falar de um tema tão caro e importante para a sociedade brasileira, que é o direito linguístico. Quando a gente fala de direito linguístico, né, a gente fala também de quantidades. Quantos idiomas são falados hoje no Brasil, né, que a gente tem uma população extensa? Evelyn, veja, pela falta de um censo linguístico que ainda não temos, nós temos uma estimativa que hoje no Brasil se falam algo em torno de 250 a 300 línguas. Nesse conjunto de línguas, nós vamos encontrar aí línguas autóctones, língua dos povos tradicionais, dos nossos indígenas, línguas de grupos de imigrantes que vieram aqui para o Brasil ao longo dos séculos, principalmente dos séculos 19 e 20, a língua brasileira de sinais e outras línguas de sinais que também são faladas. E no nosso passado recente, nós começamos a receber algumas levas de imigrantes, refugiados, algumas imigrações contemporâneas que também trouxeram novas línguas aqui para o território nacional. Nós somos, de fato, uma das nações mais plurilingües do planeta Terra. E todas essas línguas, elas são protegidas pela Constituição Federal da mesma forma? Como está isso no nosso ordenamento jurídico?
Infelizmente não. Nós temos que a Constituição tem uma proteção muito alta quando o assunto é a língua oficial, que é a língua portuguesa. Nós temos um processo de nacionalização das línguas indígenas, ainda que de forma inacabada, porque a Constituição cita de forma expressa o direito desses grupos indígenas de serem educados nas suas línguas e utilizarem as suas línguas para os seus processos próprios de aprendizagem e para suas questões culturais, etc. Mas não há, em legislação infraconstitucional, nada que aponte especificamente outras proteções que os indígenas possuem para utilizar as suas línguas, tanto em situações formais quanto informais, e possam usufruir dos direitos de cidadania nas suas línguas. Nós estamos avançando pouco a pouco. Recentemente, o STF editou uma resolução que dá ao indígena brasileiro hoje o direito de prestar depoimento, ou seja, o direito de se apresentar em juízo na sua própria língua. Até pouco tempo atrás, era uma decisão dos juízes. Observado o caso concreto, decidir se o indígena dominava ou não a língua portuguesa. E não se pensava, por exemplo, em que graus esse domínio acontecia. Então, imagine você a dificuldade que alguns indígenas possuíam de prestar depoimento sobre temas sensíveis, às vezes em matéria penal, às vezes em matéria criminal, em matéria civil. Mas hoje evoluímos um pouco nesse sentido, já temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que faculta ao indígena escolher em qual idioma ele vai se apresentar em juízo, se será na língua portuguesa, caso ele domine, ou na sua língua materna. Como podemos fazer nós, como sociedade, para continuar incentivando a proteção dessas diversas línguas hoje no Brasil? Essa pergunta é uma pergunta bem complexa, né? E que, de fato, linguistas, antropólogos, juristas, sociólogos vêm se debruçando há algum tempo. Algumas coisas nós já concluímos. Por exemplo, é mandatório, é fundamental que em matéria de línguas indígenas, em matérias de línguas tradicionais, e aqui eu acrescento também as línguas das comunidades ciganas no Brasil, é importante que o Estado brasileiro pergunte à comunidade, entre em contato com a comunidade, antes de criar e implementar políticas linguísticas que possam criar efeitos colaterais nessas línguas. E, às vezes, em vez de nós estarmos fomentando a vitalidade dessas línguas, nós vamos fomentar o desaparecimento dessas línguas. Esse é um aspecto importante que nós devemos ter muita atenção, ou seja, consultar a comunidade. Uma outra questão que se impõe como fundamental é que o Estado brasileiro entenda que toda política pública, independentemente da área que ela foi criada, uma política pública de segurança, uma política de saúde, uma política de educação, ela tem impacto nas comunidades linguísticas. Então é importante, a partir desse momento, que no âmbito das instâncias elaboradoras de políticas públicas, que se pense também nos efeitos que essas políticas terão nas comunidades linguísticas. Então, nós temos aí a possibilidade de fomentarmos, através de políticas públicas paralelas, como eu falei aqui, políticas de saúde, de educação, de segurança pública, de trabalho. Nós temos condições de fomentar a vitalidade das línguas e que, da mesma forma, se não forem observados alguns protocolos, se não forem tomados alguns cuidados, essas políticas vão gerar um efeito contrário, um efeito de erosão, um efeito de enfraquecimento dessas línguas e a aceleração do desaparecimento dessas línguas no Brasil. Perfeito, professor. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, e aqui agradeço em nome de todas as comunidades linguísticas minoritárias do nosso país. Muito obrigado. Obrigada. No próximo bloco, vamos rever alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. É a retrospectiva 2020. Continue com a gente. A Constituição da República é a nossa Carta Magna, é a lei mais importante do sistema jurídico, é um instrumento fundante do Estado democrático de direito. É ela que traz os princípios fundamentais da República, os objetivos a serem concretizados pelo Estado e, em especial, os direitos e garantias fundamentais.
Retrospectiva 2020. Neste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na Anvisa. O julgamento do recurso apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte tinha sido interrompido em 2016 com pedido de vista do ministro Teori Zavascki e foi retomado em março pelo plenário da Corte. 3 ministros já haviam votado no sentido de que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer esse tipo de medicamento, mas ressaltaram que existem exceções desde que sejam cumpridos requisitos que serão definidos no momento da fixação da tese. Vamos rever como foi o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio e rejeitou o recurso proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do Estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido. Esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão da parte orçamentária referente à saúde, e as demandas, realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um aquilo que seja não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o direito à saúde é um dos mais nobres por caracterizar o direito à vida. E assim como outros ministros, ele negou o recurso e sugeriu critérios para a distribuição de medicamentos. Seguiram pelo mesmo caminho os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, que substituiu o ministro Dias Toffoli na condução do julgamento, porque o presidente da corte se declarou impedido. Aqueles remédios que não estejam listados no rol oficialmente publicado pela Anvisa não devem, de regra, ser fornecidos pelos magistrados. No entanto, tendo em conta a importância deste bem que a Constituição protege, eu entendo que, em circunstâncias excepcionais, os remédios podem, sim, e devem mesmo ser autorizados. Em março, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal usou pela primeira vez recursos tecnológicos com telão e monitores para detalhar questões de um processo. O caso, julgado na época, também era o mais antigo em tramitação na Corte. Vamos rever. Agora é assim, toda vez que um trabalhador sofrer algum dano provocado por acidente de trabalho, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida expuser o trabalhador a risco especial, ele deverá receber indenização por isso. Fica aprovada a tese apresentada pelo relator com as sugestões dos debates e então declaro encerrado este julgamento. Do direito trabalhista, os ministros passaram a analisar a ação mais antiga em tramitação no Supremo. Desde 30 de abril de 1968, a União pede a anulação das concessões
de escrituras de 155 alqueires da Fazenda Ipanema. O governo paulista teria anexado indevidamente a área que pertenceria ao governo federal. O terreno, que fica na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi loteado e repassado a particulares. Atualmente, 3.000 pessoas ocupam parte da área. Por isso, a Advocacia Geral da União sugeriu soluções alternativas para evitar a insegurança que a reintegração de posse poderia gerar. Reconhecido o domínio da União, nós podemos disparar, né, uma regularização já a União detendo o domínio. Reconheceria, mais uma vez, o assentamento do INCRA, e as pessoas que lá estão ocupando, elas poderiam ser beneficiadas de várias políticas de regularização fundiária que a União dispõe. O governo de São Paulo refutou os argumentos e afirmou que a área sempre pertenceu ao Estado e nunca à União. Terras objeto dessa ACO nunca pertenceram à Fazenda Ipanema, nunca fizeram parte da área consolidada da Fazenda Ipanema. Se situam justamente para fora da linha demarcatória, para fora desse valo que demarcava a área consolidada da Fazenda Ipanema. Durante a exposição de seu voto, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, buscou apoio numa projeção para mostrar aos outros ministros a delimitação da antiga fazenda de 366 hectares, equivalente à área onde fica a esplanada dos ministérios. Foi a primeira vez que recursos tecnológicos foram usados em julgado no plenário da Corte. Para a ministra, a União adquiriu terras na região em 1812 e 1872, mas não conseguiu provar a posse da área questionada no processo. Restou evidenciado, seja pela falta de identificação das terras compradas em 1812, seja pela falta de discriminação das terras devolutas anexadas em 1872, nada se tem com relação a elas, que a União não logrou, na minha visão, se desincumbir do encargo processual de demonstrar seu domínio contra a área reivindicanda. E a ministra julgou improcedente a ação. Esse entendimento unânime prevaleceu nos votos dos ministros. O presidente da Corte, Dias Toffoli, não participou da votação por ter se declarado impedido. Na última reportagem da retrospectiva de hoje, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal também teve que se adaptar para evitar a disseminação do novo coronavírus. Na primeira sessão plenária por videoconferência da história, a Corte decidiu que governadores e prefeitos também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito durante a pandemia. No plenário do Supremo, o ministro Dias Toffoli presidiu a sessão, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, que respeitou a distância recomendada pelas autoridades de saúde. Coube ao decano da sessão, ministro Marco Aurélio, a primeira relatoria de processo analisado no plenário em tempo real. Foi da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT contra a medida provisória do governo, que transfere para o próprio Executivo a autonomia para decidir sobre as medidas de isolamento durante a pandemia da Covid-19. O ministro Marco Aurélio, que é relator da ação, acatou parte do pedido de liminar feito pelo PDT. Ele considerou a MP do governo constitucional, mas aceitou a tese da responsabilidade concorrente quando o assunto for saúde pública. Foi o que defendeu o advogado do PDT sobre a constitucionalidade das medidas administrativas estaduais e municipais. Porque na medida em que a medida provisória 926 exige autorização do presidente da República, mediante os decretos que consideram determinados serviços essenciais ou não, ela esvazia a competência, uma disposição própria da Constituição que atribui aos Estados e que não pode ser derrogada sequer pelos Estados. Mas o representante da entidade que reúne as empresas de telecomunicações pediu a limitação dessa autonomia, principalmente na limitação de atos que proíbem os cortes dos serviços em casos de inadimplência por parte dos clientes durante a pandemia. O setor de telecomunicações hoje no Brasil é integrado por 15 mil prestadoras de serviços de telecomunicações. Dessas 15 mil, 99,9% são prestadoras de pequeno porte, que não vão aguentar uma inadimplência generalizada nos serviços de telecomunicações. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento de que a MP não fere a norma constitucional,
mas também não anula as providências de vigilância em saúde tomadas pelos estados e municípios. Não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram pelos estados, Distrito Federal e municípios. Concluí, então, defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Dali para frente, foram 8 votos, seguindo o entendimento do ministro relator da ação. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou suspeito por motivos de foro íntimo e não participou do julgamento. Com isso, a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi confirmada no plenário. Os ministros também acrescentaram que cabe ao presidente da República dispor sobre os serviços essenciais, mas todos eles destacaram a necessidade de aprofundar a cooperação entre os entes federados para superar a crise. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.